Capítulo 28. Renascimento e descoberta de Kashi. Por favor, ninguém entrará na água. Vamos nos banhar, retirando água com os recipientes que temos. Dirigia-me aos jovens estudantes de Hanshi que me acompanhavam a pé numa excursão de cerca de 13 quilômetros a uma colina próxima. A lagoa à nossa frente parecia convidativa, mas senti, intuitivamente, aversão por ela. Muitos dos meninos começaram a imergir seus recipientes, porém, alguns rapazes sucumbiram à tentação das águas refrescantes. Mal haviam mergulhado quando longas serpentes aquáticas ondularam ao seu redor. Quantos gritos e quanta água espirrada! Que espontaneidade cômica em fugir da lagoa! Deliciamo-nos com um almoço ao ar livre, depois de atingir nosso destino. Sentei-me, rodeado de meninos, sob uma árvore. Ao me verem inspirado, assediaram-me com perguntas. Por obséquio, diga-me, senhor, suplicou um jovem, se eu sempre permanecerei consigo na senda da renúncia. Ah, não! Respondi, você será levado de volta à sua casa, à força, e mais tarde, se casará. Incrédulo, ele protestou com veemência, somente morto poderei ser carregado daqui. Dentro de poucos meses, entretanto, seus pais chegaram para levá-lo embora, a despeito de sua resistência e de suas lágrimas. Alguns anos mais tarde, ele, de fato, se casou. Responderá eu a muitas questões quando se dirigiu a mim um jovenzinho chamado Kashi. Tinha uns 12 anos de idade, era um aluno de grande inteligência e muito estimado por todos. Senhor, disse-me ele, qual será minha sorte? Você morrerá em breve. Um poder irresistível havia forçado as palavras a saírem de meus lábios. A revelação me chocou e me entristeceu, assim como a todos os demais. Reprovando-me silenciosamente por haver feito o papel de enfant terrible, recusei dar respostas a outras perguntas. Quando regressamos à escola, Kashi veio a meu quarto. Se eu morrer, o Senhor me descobrirá após o meu renascimento e me reconduzirá à senda espiritual? Perguntou-me, entre soluços. Senti-me obrigado a recusar esta difícil responsabilidade oculta. Mas durante as semanas seguintes, Kashi me pressionava obstinadamente. Vendo na iminência de uma crise nervosa, finalmente o consolei. Sim, prometi. Se o Pai Celestial me der sua ajuda, farei tudo para encontrá-lo. Durante as férias de verão, saí para uma curta viagem. Lamentando não poder levar Kashi comigo, chamei-o a meu quarto, antes de partir, e o instruí cuidadosamente para que permanecesse, opondo-se a todas as sugestões, dentro das vibrações espirituais da escola. De algum modo pressenti que, se ele não voltasse para sua casa, poderia evitar a calamidade iminente. Nem bem eu havia partido, o pai de Kashi chegou a Hanshi. Durante 15 dias tentou dobrar a vontade do filho, explicando que, se Kashi fosse a Calcutá apenas por 4 dias para ver a mãe, poderia regressar em seguida. Kashi persistentemente recusou. Por fim, o pai disse que levaria o filho com a ajuda da polícia. A ameaça perturbou Kashi, que não desejava ser causa de publicidade desfavorável para a escola. Não teve outra alternativa senão ir. Voltei a Hanshi, alguns dias depois. Ao saber em que circunstâncias Kashi fora levado, tomei imediatamente o trem para Calcutá. Ali, aluguei um veículo de tração animal. Surpreendentemente, quando Kashi ultrapassou a ponte da estação de Oura, sobre o Ganges, as primeiras pessoas que vi foram o pai de Kashi e outros parentes, vestidos de luto. Gritando ao meu cocheiro para que se detivesse, saltei do veículo, com chispas nos olhos, encarei o desventurado pai. Assassino, gritei absurdamente, o senhor matou o meu menino. O pai já compreenderá o mal que fizera ao trazer Kashi, à força, a Calcutá. Durante os poucos dias em que o menino ali estivera, ele comera alimento contaminado, contraíra o cólera asiático e morrera. Meu amor por Kashi e a promessa de achá-lo após a morte, noite e dia me acompanhavam como assombrações. Não importa aonde eu fosse, sua face assomava diante de mim. Iniciei uma busca memorável, semelhante à que realizará, há muito tempo atrás, ao perder minha mãe. Senti que, na medida em que Deus me concederá a faculdade de raciocinar, deveria utilizá-la e exigir dela o máximo para descobrir as leis sutis que me permitiriam conhecer o paradeiro astral de Kashi. Era ele uma alma vibrando com desejos irrealizados, um núcleo de luz flutuando em algum lugar entre milhões de almas luminosas na região astral. Como sintonizar com ele, em meio a tantas luzes vibratórias de outras almas? Fazendo uso de uma técnica yogi secreta, irradiei meu amor à alma de Kashi, através do microfone do olho espiritual, o ponto médio entre as sobrancelhas 216. Intuitivamente senti que Kashi cedo voltaria à Terra e se eu continuasse, sem interrupção, a irradiar meu chamado, sua alma responderia.
Eu sabia que a mais leve estimulação enviada por Kashi seria sentida nos nervos de meus dedos, braços e coluna vertebral. Frequentemente, usando meus braços erguidos, como antenas, girava como um peão sobre mim mesmo, tentando descobrir em que direção estava a casa onde, conforme eu acreditava, ele já renascera sob a forma de embrião. Esperava receber sua resposta no rádio de meu coração, sempre sintonizado. Com zelo nunca diminuído, pratiquei o método Jog, constantemente, durante os 6 meses seguintes à morte de Kashi. Caminhando com alguns amigos, certa manhã, entre a multidão da zona Balbazar de Calcutá, ergui minhas mãos na forma costumeira. Pela primeira vez, houve resposta. Emocionei-me ao constatar que estímulos elétricos deslizavam por meus dedos e palmas. Estas correntes se traduziram num pensamento poderoso nos recessos profundos de minha consciência. Eu sou Kashi, venha a mim. Concentrando-me no rádio de meu coração, o pensamento tornou-se quase audível. No característico murmúrio, um tanto rouco, de Kashi 217, ouvi seus chamados, repetidas vezes. Agarrei o braço de um de meus companheiros, Procas Das, e sorri para ele, extravasando alegria. Parece que localizei Kashi. Comecei a dar voltas sobre mim mesmo, para indisfarçável divertimento de meus amigos e da multidão de transeuntes. Os estímulos elétricos só formigavam através de meus dedos quando eu estava de frente para um atalho próximo, que tinha um nome significativo de Via Serpentina. As correntes astrais desapareciam quando me voltava em outras direções. Ah! Exclamei, a alma de Kashi deve estar vivendo no ventre de certa mãe, cuja morada se encontra nesta transversal. Meus companheiros e eu nos aproximamos da Via Serpentina. As vibrações em minhas mãos erguidas tornaram-se mais fortes, mais pronunciadas. Como se fosse atraído por uma irmã, fui arrastado para o lado direito da rua. Ao atingir a entrada de certa residência, verifiquei, com pasmo, que meus pés se paralisavam. Bati a porta em estado de interizã excitação, com a respiração suspensa. Senti que minha busca, longa e invulgar, chegará, com êxito, ao fim. A porta foi aberta por uma criada. Esta me informou que seu patrão estava em casa. Ele desceu a escada, vindo do andar superior, e sorriu-me interrogativamente. Eu mal sabia como formular minha pergunta, pertinente e impertinente ao mesmo tempo. Por favor, diga-me se o senhor e sua esposa esperam, há 6 meses, o nascimento de um filho. Sim, de fato. Vendo que eu era um Swami, um homem de renúncia vestido com o hábito tradicional alaranjado, ele acrescentou, cortesmente, por obséquio, diga-me como soube deste assunto meu, particular. Quando lhe contei a respeito de Kashi e minha promessa de encontrá-lo, o homem, assombrado, acreditou em minha história. A criança que vai nascer será do sexo masculino, de pele clara, disse-lhe eu. Terá uma face ampla, com um topete em cima da testa. Suas tendências espirituais serão notáveis. Eu tinha certeza de que o menino esperado apresentaria as feições e as características de Kashi. Tempos depois visitei a criança, cujos pais lhe haviam dado seu antigo nome de Kashi. Até mesmo na infância, ele era impressionantemente idêntico, em aparência, a meu querido estudante de Ranchi. O menino me demonstrou afeição instantânea. A atração do passado despertou com redobrada intensidade. Anos mais tarde, já adolescente, ele me escreveu, durante minha permanência nos Estados Unidos. Expôs-me seu profundo desejo de seguir o caminho da renúncia. Enviei-o a um mestre, no Himalaia, que aceitou como discípulo renascido Kashi.